Você sente que algo trava, mesmo quando se esforça. Não é falta de trabalho, não é azar. É um padrão invisível que drena, aos poucos, a relação com o dinheiro e com o próprio valor. O erro que cria pobreza não é externo, ele nasce num gesto interno, quase imperceptível. Uma forma silenciosa de se posicionar diante da vida. Rico não faz isso. Não porque sabe mais, mas porque vibra diferente diante do que acontece. A pobreza começa quando a mente passa a reagir ao dinheiro como ameaça, quando cada gasto vem acompanhado de tensão, quando cada ganho vem acompanhado de medo de perder. Nesse estado, a energia não circula, ela se contrai, a consciência entra em defesa, e tudo o que vive em defesa encolhe. Quem permanece nesse campo começa a confundir esforço com merecimento. Trabalha mais, aperta mais, controla mais, e quanto mais tenta segurar, mais escapa. Não é castigo, é coerência energética. O erro é viver em negociação interna constante com a própria dignidade. Aceitar menos do que sente, calcular cada passo a partir do medo de faltar. Essa frequência comunica ao mundo uma mensagem clara: não confio. E a vida responde exatamente a isso. Observe com calma. Quando alguém verdadeiramente próspero decide algo, não há pressa nem tensão. Existe presença, existe clareza, existe espaço interno. Já a mente escassa corre, justifica, se explica demais, tenta convencer. Nesse ponto, talvez você perceba algo se reorganizando por dentro. Se esse tipo de consciência faz sentido para você, vale permanecer por aqui, porque o que estamos tocando não é superfície, é raiz. Rico não faz acordos internos baseados em carência. Não entra em relações, trabalhos ou escolhas apenas para tapar buracos emocionais. Ele sente quando algo nasce do alinhamento e quando nasce do desespero. A pobreza se instala quando o agora é sempre vivido como ameaça, quando o corpo nunca relaxa, quando a mente está sempre esperando o próximo problema. Nesse estado, o dinheiro vira inimigo ou obsessão, nunca parceiro. E o mais sutil, a pessoa começa a se identificar com a luta. Sem perceber, passa a defender o próprio sofrimento como identidade. Abandonar esse padrão parece perigoso, porque exige soltar o controle. Mas riqueza não responde a controle, responde à coerência. Quando a consciência se organiza, o dinheiro segue. Quando o interno está fragmentado, o externo reflete. Nada disso exige crença, apenas observação honesta. Perceba, toda vez que você decide algo apenas para evitar dor, o resultado carrega essa mesma vibração. Rico não faz isso. Ele não se move para fugir. Ele se move porque algo faz sentido. Esse ajuste não acontece de fora para dentro. Ele começa quando você para de negociar sua presença, quando escolhe estar inteiro em cada decisão, mesmo que o passo seja pequeno. A pobreza perde força quando você deixa de se abandonar. E talvez agora, algo em você já saiba exatamente onde esse padrão opera. Sem culpa, sem julgamento, apenas consciência. Quando esse padrão é visto, algo muda silenciosamente. Não há euforia, há um alívio sutil, como se o corpo pudesse respirar novamente. O erro que cria pobreza se sustenta enquanto passa despercebido. Quando é iluminado, começa a perder autoridade. Rico não faz da vida um campo de sobrevivência. Ele não acorda para aguentar. Ele participa. Isso não significa ausência de desafios. Significa ausência de guerra interna. A mente escassa transforma tudo em prova. Cada conta vira sentença. Cada escolha vira risco extremo. Nesse estado, o sistema nervoso vive em alerta e o dinheiro evita ambientes de tensão constante.
A prosperidade se aproxima onde há espaço, onde a presença não está em colapso. O realinhamento começa quando você interrompe o impulso de reagir, quando sente o medo, mas não decide a partir dele. Esse é um ponto de virada silencioso. Não é sobre pensar positivo. É sobre parar de se violentar internamente. Rico não se trai para pertencer, não diminui sua percepção para ser aceito, não se vende por segurança imediata. Ele entende, mesmo sem formular em palavras, que cada concessão interna cria um preço energético. A pobreza é cara, ela cobra em paz, em tempo, em vitalidade. Quando você se alinha, algo curioso acontece. As escolhas ficam mais simples, não mais fáceis, mas mais claras. A mente para de correr em círculos. O corpo sai do estado de urgência. E o campo começa a responder. Não como mágica, como consequência. Rico não vive pedindo permissão à vida. Ele se posiciona com naturalidade, sem agressividade, sem submissão. Esse posicionamento é sentido, não anunciado, e aos poucos você percebe. O dinheiro não vem para quem implora, ele vem para quem está disponível. Disponível não é ansioso, é aberto. O erro que cria pobreza é insistir em padrões que já não vibram com quem você se tornou. É permanecer pequeno por hábito. É repetir decisões antigas com uma consciência nova. Esse desalinhamento gera atrito, e o atrito drena recursos. Quando você honra sua percepção, mesmo em silêncio, o campo se reorganiza. Não imediatamente, mas consistentemente. Rico não tenta provar valor. Ele ocupa o próprio lugar. E esse lugar não é arrogante, é estável. A integração acontece quando você percebe que não precisa se tornar alguém diferente. Precisa apenas parar de se fragmentar. Quando a decisão nasce do centro, o resultado carrega integridade. Quando nasce do medo, carrega desgaste. Observe sua própria vida, sem condenação, sem narrativa dramática. A clareza dissolve padrões antigos sem confronto. E então, a relação com o dinheiro deixa de ser um campo de tensão e passa a ser uma extensão natural do seu alinhamento. Rico não faz o erro que cria pobreza. Ele não se abandona. E essa escolha, silenciosa e constante, muda tudo.